Sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ambiental surgiu junto da ideia de desenvolvimento sustentável, o que aconteceu na segunda metade do século XX. Esse período histórico foi marcado pela expansão das áreas urbanas em todo o mundo e pela intensificação da atividade industrial sustentada pela modernização tecnológica e pelas novas demandas de consumo. A sustentabilidade ambiental é levar em consideração a sobrevivência das gerações futuras ao utilizarmos os recursos naturais, pensando na exploração responsável da natureza, em quais fontes de energia são utilizadas e como são feitos os descartes de materiais. Para alcançar esse objetivo, é importante que as pessoas adotem hábitos mais conscientes e sustentáveis em relação ao consumo e uso de recursos naturais. Além de incentivar uma economia mais verde e investir em tecnologias limpas e renováveis. A seguir veremos algumas formas de contribuir. 1. Reciclagem. A reciclagem é importante tanto para o meio ambiente, quanto para as pessoas. É uma ação contínua de coleta e processamento de resíduos que de outra forma seriam jogados como lixo. A reciclagem tem a capacidade de promover mudanças sustentáveis significativas, sendo uma delas o avanço da economia circular. Esse é um conceito contrário da economia linear, ou seja, que preza pela diminuição da extração de recursos naturais e melhor reaproveitamento de matéria-prima. Quando determinados materiais e itens já não têm mais utilidade ou suas vidas úteis acabaram, o ideal é que eles sejam descartados de forma correta, de modo que passem pelo processo de reciclagem, onde ocorre a devida transformação dando origem a novos produtos ou até mesmo retornando ao seu estado de matéria-prima. Qual é a importância da reciclagem? Assim como houve o crescimento da população, ocorreu também o aumento da produção de resíduos, surgiu a necessidade de dar o devido fim a esses elementos, mas de uma forma que causasse o mínimo de dano possível ao meio ambiente. A reciclagem desempenha um papel vital na construção de um futuro sustentável. Ao reciclarmos materiais como papel, plástico, vidro e metal, reduzimos a necessidade de extração de matérias-primas, economizamos energia e evitamos a acumulação de resíduos nos aterros sanitários. Assim, quando optamos pela reciclagem de resíduos, damos uma nova função aos materiais, e, consequentemente, contribuímos para a conservação ambiental também. Aliás, esse é o método mais eficaz de proteção da nossa biodiversidade e também dos recursos naturais do nosso planeta. 2. Agricultura sustentável. A agricultura mudou drasticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial. A produtividade de alimentos aumentou devido às novas tecnologias, mecanização, um aumento no uso de produtos químicos e principalmente especialização e políticas governamentais que favoreciam maximizar a produção e reduzir os preços dos alimentos. Essas mudanças permitiram que agricultores produzissem mais alimentos a preços mais baixos. A agricultura, para ser considerada sustentável, deve garantir, às gerações futuras, a capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida no planeta. Nas últimas décadas, a população tem procurado consumir itens e alimentos que tenham sido produzidos de forma mais respeitosa com o meio ambiente e a sociedade em geral. As atividades rurais estão no centro das crescentes discussões sobre as mudanças climáticas globais e as antigas práticas que hoje dão espaço para a agricultura sustentável, que foca em minimizar os impactos ambientais ao mesmo tempo em que valoriza o desempenho econômico dos produtores e da nação. 3. Construções sustentáveis. As construções sustentáveis são todas aquelas que utilizam técnicas ou materiais ecológicos, criando uma harmonia e respeito com a natureza e o meio ambiente como um todo. Mas não basta só pensar na matéria-prima ideal para as construções. É importante planejar toda uma metodologia para uma pegada mais sustentável. Ela procura, durante toda a sua produção e pós-construção, amenizar os impactos à natureza, reduzindo o máximo possível os resíduos e utilizando com eficiência os materiais e bens naturais, como eficiência energética. É muito importante o modo econômico em relação à energia. Desse modo, a utilização de energia solar para o aquecimento da água, a utilização de sistemas fotovoltaicos para a geração de eletricidade, o consumo de energia desempenha um papel importante nos custos financeiros, e principalmente ambientais, de uma construção. Prezar pela eficiência energética significa garantir que a energia para manter o local seja de fontes limpas e com baixo impacto sobre o meio ambiente. O consumo de água sustentável.
A água é um ponto importante para que uma obra seja realmente sustentável. A gestão desse recurso vital deve ser observada desde a construção, e também depois, para a manutenção do prédio. A captação de água da chuva para utilização não potável e a adequação para aproveitamento de água da máquina de lavar são algumas das características sustentáveis em relação ao consumo de água. A escolha dos materiais. A seleção do material para uma construção sustentável deverá priorizar o uso de materiais ecológicos e a sua correta utilização. Projetos inteligentes. Deve ser levado em conta características como as condições naturais do terreno, o clima local, a topografia, a vegetação existente, a luminosidade e a ventilação. 4. Transporte sustentável. O transporte sustentável refere-se a sistemas de transporte que buscam minimizar os impactos negativos no meio ambiente, na economia e na saúde humana, enquanto maximizam os benefícios sociais e econômicos. Isso envolve a adoção de práticas que reduzem a emissão de poluentes, o consumo de recursos naturais e os congestionamentos nas vias urbanas. O transporte sustentável desempenha um papel fundamental em nossa sociedade por várias razões. Uma das principais vantagens é a redução das emissões de gases poluentes, que tem um impacto direto na qualidade do ar que respiramos. Quanto mais veículos em circulação, maior a queima de combustíveis, como resultado, mais gás carbônico na atmosfera. O transporte sustentável se baseia em fontes de energia limpa e renovável, como eletricidade, energia solar, hidrogênio e biocombustíveis. A bicicleta é um meio de transporte econômico, saudável e sustentável. O metrô é um meio de transporte sustentável e eficiente, alimentado por energia elétrica. É uma opção interessante para deslocamentos de longa distância e contribui para diminuir a quantidade de veículos nas ruas. O transporte público é uma alternativa acessível e sustentável para a mobilidade urbana. Além disso, contribui para reduzir a quantidade de veículos nas ruas. 5. Consumo consciente. O consumo consciente ou sustentável envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, a economia de recursos, a utilização dos bens até o fim de sua vida útil e a reciclagem dos materiais. Quando nossas compras são conscientes, responsáveis, com a compreensão de que terão consequências ambientais e sociais. Isso é importantíssimo do ponto de vista da sustentabilidade do planeta. O aumento do consumo de bens materiais implica o aumento da quantidade de lixo produzido. Segundo estimativas do setor elétrico, cada consumidor desperdiça, em média, 10% da energia fornecida, seja por hábitos adquiridos, seja pelo uso ineficiente de eletrodomésticos. A contribuição de todos é essencial para garantirmos a sustentabilidade do planeta. 6. Preservação dos recursos naturais. Os recursos naturais são os elementos retirados da natureza, para suprir necessidades dos seres vivos. Esses elementos são úteis no dia a dia, fornecem alimento, energia e garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo homem em seu cotidiano. A responsabilidade social tem a ver com o que cada um de nós enquanto indivíduos e pertencentes aos mais variados grupos fazemos para tornar melhor a vida de todos que estão ao nosso redor, inclusive nossos filhos e netos.